Olá, eu sou Camila de Aguiar, estrategista em branding pessoal. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe receber feedbacks? Quando recebemos um elogio, na hora já ficamos mais motivados e confiantes. Mas quando recebemos uma crítica, as coisas ficam mais complicadas. A gente sabe que ser criticado não é simples, mas saber gerir os seus próprios sentimentos, gatilhos, é extremamente necessário. Isso porque o feedback é uma das melhores ferramentas para esse autoaprimoramento. Tem uma pesquisa publicada pela Forbes que apontou que os melhores líderes eram justamente aqueles que pediam esse feedback com frequência. Isso não é uma coincidência. Quando feito de forma certa, o feedback é uma ótima prática que pode ajudar a aumentar o desempenho dos profissionais no trabalho. E mais, receber feedbacks tem sido associado a um aumento na satisfação, a criatividade, adaptações mais rápidas em novas empresas ou funções e também a diminuição dessa rotatividade. Além disso, pedir o feedback ajuda a mostrar o seu engajamento para as pessoas ao seu redor, porque indica que você está em busca desse aprimoramento. Tem um livro chamado Obrigado pelo Feedback, que os autores eles falam sobre essa experiência de pontos cegos. Porque esses pontos cegos, eles são características que nós não enxergamos sobre nós mesmos, mas que os outros nos enxergam. Então, por exemplo, nós não enxergamos as nossas expressões faciais e muitas vezes não temos essa consciência também desse tom de voz que nós temos. Ou seja, você não se percebe da forma que as outras pessoas percebem você. Além disso, existe uma grande diferença entre a forma como nos julgamos e como somos julgados pelas outras pessoas. Você se julga com base em suas intenções, mas é julgado com base em suas ações. Por isso o feedback é tão importante e ele é uma oportunidade para você compreender como está sendo percebido pelos demais e aí detectar os pontos que você pode melhorar. E para assimilar melhor os feedbacks e realmente conseguir toda a riqueza que eles têm a oferecer, o primeiro passo é entender como você reage a essas críticas. Você já parou para pensar nisso? No livro que eu acabei de citar há pouco, Obrigado pelo Feedback, os autores eles mostram que existem 3 gatilhos, que são esses principais gatilhos que eles bloqueiam a nossa recepção, dos feedbacks, e são eles os gatilhos de verdade, o de relacionamento e o de identidade. Primeiro a gente vai falar do gatilho da verdade, que nele o foco é o próprio conteúdo do feedback. Então vamos imaginar aqui, o seu chefe ele vai te dar esse feedback, um feedback qualquer. Você é desorganizado e você primeiramente discorda, que essa é a sua primeira reação. A gente primeiro fica na reativa. Nossa, ele tá falando isso, eu nem me vejo dessa forma. Então você fala, eu não sou desorganizado. E nesse caso, o que acontece é que você se precipita imediatamente e já recusa, sem mesmo considerar esse feedback. Nós precisamos lembrar do seguinte, independente de quem seja que está nos dando esse feedback, a imagem é sobre como os outros percebem você. Isso faz a gente concluir que a opinião alheia é importante sim e devemos considerá-la. Por isso os autores se referem a esse gatilho como a dificuldade de se ver. Porque é disso que se trata. Às vezes a nossa intenção é uma, mas a prática é outra. Então agimos de forma diferente e não conseguimos enxergar isso. Como seria a postura correta nesse caso? O que você precisa tentar fazer nesse momento é evitar essa rejeição imediata e perguntar para a pessoa que trouxe esse feedback a você. Você poderia me explicar melhor? A partir disso, também é importante lembrar que nem toda crítica ela precisa ser acatada, mas todas devem ser consideradas de alguma forma. Agora vamos para o segundo gatilho, que é o gatilho de relacionamento. Esse é bem interessante. Esse gatilho ele é percebido quando você questiona a validade do feedback com base nessa relação que você tem com o emissor. Aqui o foco, ela sai do conteúdo da crítica para focar na pessoa. Então lá, vamos para o exemplo. Uma colega de trabalho, por exemplo, faz uma crítica e o seu primeiro pensamento é:
Quem é você para me dizer isso? Quem já não passou por isso alguma vez? Mas nós não percebemos todos os comentários de forma igualitária. Na nossa cabeça, algumas pessoas têm mais direito do que outras de nos dar esses feedbacks. Mas isso não é verdade. Focar no emissor não vai colaborar para o seu crescimento pessoal. É preciso entender que mesmo aquelas pessoas que você acha que não têm credibilidade para dizer algo sobre você, na verdade, elas podem te ajudar. Porque todo mundo tem um ponto de vista sobre você que pode ser válido. Escute, essas outras pessoas, o que eles realmente têm a dizer, e depois você pode fazer essa análise entre o que deve ser levado em consideração e o que pode realmente ser descartado. Vamos lá para o último gatilho, que é o gatilho da identidade. Ele acontece quando você aceita o feedback, mas aí aumenta essa crítica ou mesmo distorce o que foi falado e já pensa de forma super destrutiva ao invés de questionar-se de forma realmente construtiva. Vamos para o exemplo. Você prepara uma apresentação e uma pessoa te diz que uma parte desse conteúdo não está muito clara. Mas ao invés de ouvir exatamente o que a pessoa disse e refazer apenas essa parte da apresentação, você já começa a se preocupar com a apresentação inteira e já pensa, poxa, eu faço tudo errado. Por isso, os autores do livro, eles chamam esse gatilho do desafio do eu, porque é preciso driblar o nosso próprio temperamento e autoestima para olhar o feedback no tamanho real e cultivar uma identidade de crescimento. A gente sempre precisa estar olhando para dentro e ver, poxa, será que realmente tá ok eu seguir dessa forma, eu ser desse jeito? Isso quer dizer que é preciso pensar em nós mesmos, não de forma estática, mas sim como pessoas e profissionais em constante aprendizado. Nós estamos em constante evolução. Precisamos estar conscientes e confortáveis com essa ideia de que todo mundo pode melhorar, inclusive nós mesmos. Faz parte desse processo. Então vamos lá retomar tudo aquilo que eu falei até agora. Esse passo a passo do feedback ideal seria você procurar entender o que o outro quis dizer com essa crítica. E aí depois você coloca isso à prova, mesmo aquelas que não fazem sentido. Só então você pode descartar o que se provou inadequado e, por fim, aplicar esses novos aprendizados. Acho que fica muito mais fácil de entender se funciona ou não. E aí você vai evoluindo e vai fazendo essa melhoria contínua com você mesmo. Então todo o processo fica mais fácil quando você toma consciência como você reage ao receber um feedback. Dessa forma você pode se preparar para se desarmar dessas distorções e aproveitar todo o aprendizado que eles podem te proporcionar. Então me conta aqui, você conseguiu se identificar com algum desses exemplos? Você lembra de alguma situação que respondeu um feedback com base em um desses 3 gatilhos? Me conta a experiência que você já teve nos comentários e vamos fazer essa troca. Se você gostou desse vídeo e quer ainda mais dicas para aprimorar a sua marca pessoal, me siga lá nos meus canais e me acompanhe. Semanalmente eu trago muito conteúdo sobre como você pode se tornar um profissional cada vez melhor. Muito obrigada e até o próximo vídeo!